vamos falar um pouquinho hoje das proporções do rosto, né? Qual o tamanho, o porquê que muita de gente chega aqui, né, já me pediram. O meu rosto combina com o corte? Então, eu vou estar dando uma explicação muito interessante hoje do que isso não, o rosto, o formato do rosto nem sempre equivale o corte, né? Para ficar, esse corte combina, esse corte não combina. Então, vai ser uma explicação muito interessante hoje. Tudo bem, gente? Vamos lá. Oi, Deise, bom dia. Hoje fica mais complicado com esse friozinho, todo mundo quer ficar um pouquinho mais quentinho, né? Ai, saudade de você também, Amanda. Ai, você é uma linda. Vamos que vamos. Aqui nós estamos falando um pouquinho do visagismo. Tirei essas lives para trazer um pouquinho mais de comunicação sobre isso, de falar um pouquinho. Segunda e terça falamos um pouco sobre os temperamentos, o que ele equivale sobre nós, né? E que o temperamento também tem muito a ver com a proporção do nosso rosto também, cada área onde que ele, né, ele age, porque que tem uma proporção maior, ele vai agir mais eficaz sobre aquela área. Então isso vai ser a nossa comunicação daqui. Tô um pouquinho alergia atacada, gente, então vou estar limpando um pouquinho meus olhos, porque a minha alergia fica muito nos meus olhos, né? Fica lacrimejando. Mas vamos que vamos, tá? Não vamos deixar o friozinho nos abater, não. Vamos lá estudar um pouquinho, porque isso também vai fazer com que a gente se esquente. Vou falar que quando realmente essa energia começa a acontecer, automaticamente o sangue começa a vibrar, gente. De tão interessante que se torna. Bom dia, Thaís! E a gente fala que o frio, muitas das pessoas ficam mais igual realmente um urso, né? Que quer se invernar, ficar lá quietinho, bem quietinho, mas também posso te contar, gente, que tem muitas pessoas que nessa estação sobressai, principalmente quem é muito de primária de verão. Se dá muito bem com essa estação, né? Vamos dizer, uma estação também que pode, o outono, ele também se identifica bem com essa estação. Porque é uma estação que, vamos pensar, uma pessoa que é do verão, ele sente muito calor, então o frio para ele é muito, muito válido, né? Tanto que pensa, o verão, o que a pessoa quer? Ar-condicionado, tudo muito gelado. Então isso é uma grande troca. Agora, quem é mais do inverno, nesse inverno, outono, já começa a sofrer mesmo. Aí eu falo que teria que ser igual as formiguinhas, né? Conquistar tudo no verão e primavera para poder ser suprido nessa época do ano, que é a época mais fria, que dá para você ficar mais guardadinha. Eu, numa época que eu posso falar pra vocês que a influência é muito grande, teve um tempo que eu era muito, muito focada no inverno. Nossa, pele, eu acho que eu vim de uma época da minha vida, principalmente, e posso falar pra vocês que é uma época de grande dor. Toda vez que passamos por uma grande dor, de uma perda muito grande, automaticamente essa estação ela vai estar mais propícia pra gente. Por quê? Porque é a época que a gente se esconde. A gente fala que tem até personagem bíblico, né? Que próprio Elias mesmo, ele foi pra caverna. Por quê? Porque é a época que não se sentimos fortes. Por quê? Não temos uma época, não é uma que tem muita a baixa energia. Por isso que se guarda, por isso que se fecha. E eu tinha isso, gente. Eu ia trabalhar, até minhas clientes conhecia, que nessa época ainda estava atuando em salão. E era tão interessante que quando eu chegava, ela já sabia. E outra, eu não queria muito assunto, eu não tinha muita vontade de conversar. A pessoa falava comigo, e olha que eu amo falar. E a pessoa, eu fazia o tempo todo o meu trabalho, mas muito assim, sabe? Estou te entregando isso. Bom dia, Júlio. Então, todo o tempo que eu vim essas estações sempre mexeram muito. Mas aí eu fui adaptando a minha história sobre elas. Então, assim, tem época que realmente precisa de um inverno, eu quero ficar mais quietinha mesmo, vou ficar mais no meu tempo, mas sabendo como lidar com isso. Não é mais uma coisa que me faz sofrer. Antigamente me fazia sofrer, mexia no meu humor.
Hoje já não. Então, por isso que eu falo que é muito interessante quando a gente começa a testar em nós. E isso também fez com que eu, enquanto eu não tivesse muita segurança do que estava acontecendo comigo, eu não conseguia aplicar ele. Bom dia, Júlio. E isso era uma das coisas que me doía muito, tá? Gente, então eu vou dar uma tossinha, vocês me perdoem, tá? Mas vamos entrar lá e vamos fazer a grande pergunta que todo mundo sempre chega aqui e me pergunta. Adriana, olha pro meu rosto e fala o que você vê. Essa é a primeira pergunta que quase todo mundo fala. Visagismo, leitura no rosto, é isso que eu tenho para oferecer. E eu quero que vocês entendam que não. O visagismo, ele não transmite isso, tá? Ele tem muito mais outros fatores, tá? Até vou estar lendo para você uma partinha aqui, gente, porque é muita coisa, não dá pra gente guardar totalmente. Ó, o padrão áureo é um padrão dinâmico incorporado em todas as formas da vida. Não é estático. A natureza é capaz de criar padrões de ramificações automaticamente, caso criemos as mínimas condições necessárias. A natureza é uma máquina geradora de arte ou um motor criador da beleza. A beleza é uma manifestação das leis secretas da natureza. Tudo que é belo é atrativo aos olhos, contém padrões áureos, tá? Então, é muita coisa de livro, tudo. Então, assim, pra gente tá passando, né? Ah, eu vou lá e já lembro tudo, é muito complicado mesmo. Então, pra vocês só pensarem, acho que li rápido, mas assim, é para vocês entenderem que é um padrão da natureza. E a beleza, ela é a áurea. A áurea é o que? É de interior. Não adianta a gente pensar que é exterior, não é interior. Não, me perdoe, interior, não exterior, desculpa. E por quê? Porque é uma coisa que vem de dentro para fora. Ela se exala de dentro para fora. E todos nós, desde quando nós chegamos no ventre de mamãe, nós já temos esse desenvolvimento da proporção áurea. Desde os primeiros 3, vamos dizer, os 3 primeiros meses tem uma função no útero, depois dos outros 3 meses outra função e os últimos 3 meses em outra função. E tudo é trino, tá? E particularmente eu vou vir trazendo para vocês que o visagismo ele explica isso, que o rosto é dividido em 3 partes. Só que ao mesmo tempo que ele se torna em 3 partes, daí nós falamos que tem mais 3 partes dentro de cada terço, entende? Então, ao total, dá 9 partes em cada formato do rosto, tá? Em cada rosto nós temos isso. Tá ficando difícil a comunicação, se eu tiver muito aí, vocês me falam, né? Principalmente meu professor tá aí, ó, de comunicação, então, de alto nível, então, eu tenho que saber realmente me colocar, viu? Que é um dos meus mentores aí, que me ajudou muito para ter até uma dicção, um entendimento melhor para poder estar passando. Mas também tem a pessoa que é o treino mesmo, que é dia a dia. Então, assim, estamos treinando aqui todos os dias para ser melhor. E eu espero que vocês possam também ter esse feedback passando. E a gente vai, eu vou, né, se não entender, nós voltamos de novo. Mas assim, o porquê que eu tenho que falar a base teórica? Para que vocês venham ter um entendimento sobre isso. Que a base da áurea, quando tem esses terços, ela faz essa divisão, mas tem as medidas exatas, tá? Então, quando falamos de medidas exatas, só um minutinho, você pega pra mim, fazendo um favor, o último do treinamento, só pra mim mostrar pra eles. Então, assim, quando a gente vem trabalhando sobre isso, daí, o que acontece? Você vai sendo essa medida muito colocada, tá? Por exemplo, se eu pego e faço as 3 divisões, não é só isso, porque essa fonte aqui, ó, que vocês estão vendo, eu estou fazendo até isso para vocês entenderem, ó, esse primeiro triângulo, que é uma contagem, sobrancelha com sobrancelha e queixo. Isso é dentro, isso é quando as pessoas, é para falar das emoções, é para falar tudo, né, dessa áurea mesmo. Quando falamos de fora do rosto, nós estamos falando mais do corpo mesmo, como que ele é, como que é a função, aonde teve a maior proporção e aonde que pega, só para vocês entenderem um pouquinho, quando eu falo sobre o corpo. A maior proporção, só para vocês entenderem aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem, tá? Falo isso do rosto, aqui nós temos as 3 divisões. Gente, ainda por enquanto eu não consigo tirar a fotinha e colocar lá em cima, então tem umas coisinhas aí que a gente tá treinando, tá? Vamos já fazer pra vocês, mas eu não gostaria de deixar no meu rosto. Só pra vocês entenderem, ó, as 3 partes, tá?
Daí quando nós chegamos aqui, também temos um rosto que divide, olha para vocês verem, a área cerebral, a parte do córtex, a parte emocional, tanto que essa parte aqui é muito interessante, porque a gente fala que parece um feijãozinho, e essa parte aqui, ó, é a parte total do intuitivo. Parece uma mexeriquinha com todos os gominhos, tá? E isso eleva pro corpo, parte da perna, né? Nossas áreas genitais e vai até o pé. A parte emocional pega toda a parte dos órgãos, aí vamos dizer, toda a parte da emoção tá no coração, estômago, toda essa partinha aí é a parte que a gente tá falando biologicamente, da onde que a gente fala sobre essa função. E quando olhamos nesse passo, também olhamos o cérebro, para vocês entenderem cérebro com cérebro. Isso é o primeiro fato que a gente tem, tá? E tem algumas coisas para vocês entendendo, e a gente vai abrindo para vocês conseguirem pensar um pouquinho, pô, Adriana, mas é muito complicado. E lá, essa folhinha mesmo aqui, a primeira coisa que temos é para vocês entenderem aqui, ó. O preto, puros ou brancos. Quando eu falo puros, eu falo do sanguíneo. Quando eu falo branco, eu falo do verão e do melancólico, tá? E o cinza é o fleumático, que é a proporção do instinto. Preto, cabeça, outono. Então, para vocês entenderem a liderança que o nosso rosto se coloca, tá? Então isso ele nos ajuda muito nesse entendimento, muito, porque quando fala isso, fala, nossa, mas parece muito técnico, então essa parte técnica eu não consigo entender muito. E uma das coisas que aconteceu muito, gente, toda vez que eu fui fazer os cursos, que muita gente fala, nossa, mas por que você fez tantos cursos para você entender? Porque cada mestre, eles têm uma linguagem. E essa linguagem, todas elas é a mesma, é a ciência, mas é muito diferenciada de um para outro. Então assim, eu não entendi com outro, fui fazer outro, entendi um pouquinho mais. Porque no primeiro momento, quando eu fui conhecer um pouco do visagismo, eu fui fazer o visagisme, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a parte estética. Que é entender se eu cortar o cabelo de tal forma, essa temperança vai exalar um pouco mais. E muitas pessoas, no primeiro momento, a gente tem essa certeza. Eu vou estudar o rosto e corte conforme é o rosto. Isso foi a coisa que é uma inverdade, tá? Por que pode ser uma verdade para muitos? Porque tem muitos que continuam atuando dessa forma. E visagismo não é isso. Tá? O visagismo não é isso. Não tem como uma pessoa chegar e falar, olha, o seu rosto é tal. Hoje mesmo, vocês podem perceber, a minha proporção tá maior aqui, ó. Vamos pensar que eu amarrei o cabelo e tá um pouquinho mais alto aqui. Mas a minha testa já é a maior proporção do meu rosto. E isso daqui mais levantado, então quer dizer que isso não poderia acontecer se fosse uma medida exata de proporção. Por quê? Porque isso dá um maior volume sobre essa área. E aí, o que eu posso falar para vocês? O que sempre eu tô expressando? Que eu estudo, o entendimento. E muitas vezes, não é expressar isso ao outro, é expressar isso a mim mesma, quando eu me olho no espelho, né? De eu poder gravar, eu leio por exemplo, tudo que eu venho lendo um livro, como que eu consigo gravar tanto? Porque automaticamente eu abri essa proporção para entrar mais. Então, quanto mais você estuda, gente, vou dizer para vocês, como que eu posso dizer? A forma que você está atuando na vida é a forma que fica mais proeminente, tá? Então vamos pensar assim, vamos pensar na parte emocional. Aquela pessoa que pega todo mundo, que abraça todo mundo, que coloca no colo, que é amável, que ama, que cuida, que faz e que tá sempre juntinho. Tem uma proporção maior de inverno, principalmente na emoção. Automaticamente a bochecha dela é totalmente aquelas duas bolinhas que tem na bochecha. E a bochecha, quanto mais próxima do nariz e arredondada, mais essa pessoa tem na sua emoção a parte do fleumático. Aí nós vamos lá e vamos pegar um queixo, vamos pensar assim, tem aquelas pessoas que tem um queixo que é realmente quadrado aqui. Entenda que ela também tem uma proporção grandiosa dentro do fleumático, mas do fleumático que é o inverno, tá, gente? Mas já é aqui ela tem uma docilidade e aqui ela tem muito mais seriedade. Porque nós temos no inverno duas formas. A forma mais doce, mais angelical, mais boazinha, mais, sabe, mais menininha, mais essa coisa mais, como que eu posso te dizer? Traz essa coisa mais
de docilidade mesmo. E a parte do quadrado já não, é muito mais seriedade. Então quando a gente fala sobre isso influencia tanto na make que a pessoa vai usar, vai influenciar muito na barba que o homem usa, porque a proporção que ele coloca. Tem pessoas que vamos pensar no menino agora, no homem, né? Ele tá crescendo a barba dele e cresce muito, um pouco de pelinho aqui, menos ali. E ali o que acontece com essa pessoa? Fica muito confuso. E isso até ele criar uma forma. Na hora que criou uma forma, ele tem mais atuação. Isso é muito interessante da gente ver e é muito nítido quando você faz, né? Isso eu tô falando do rosto, que é pequenas técnicas. Quando eu falo ainda mais que o cabelo é onde mais cobre essa proporção, que é onde mais temos, aí você fala assim, Adriana, mas tá bom, e quem é careca? O careca também tem proporção áurea da mesma forma. E a gente fala que a cabeça dele é onde nós temos a leitura. Como é o formato da cabeça, onde tem a maior proporção sobre na cabeça, né? Então é muito interessante quando a gente vai entendendo, tá, gente? Pra vocês pensarem um pouquinho, porque você fala assim, Adriana, é videoaula. Tanto eu tô falando pra vocês que vai poder usufruir do visagismo, né? Mas quem quer aplicar também, que venha conhecer um pouco mais. Porque eu falo pra vocês, gente, se vocês tiverem uma pessoa, vocês já podem conhecer um pouco do visagismo. Ah, Adriana, mas como assim ter uma pessoa? Meu marido, vamos pensar. Eu já tenho ou a esposa querer fazer pro marido, ou uma mãe que queira conhecer melhor o rosto de um filho. Então isso já vai ajudando a pessoa, porque o relacionamento muda muito após você saber que algumas proporções já é da natureza da pessoa. E se é da natureza, eu não tenho como chegar lá e ficar mudando tudo, entende? Então assim, quando isso acontece, a gente vai colocando qual a função sobre isso, sobre a pessoa, né? Que a pessoa pode tudo. Ela pode, se ela quiser, ela vai muito além e ela vai expressar o que ela quer expressar. Ah, mas tem como mesmo? Tem como mesmo. Uma pessoa... Ah, e a pessoa que tem uma bochechinha muito aqui, como eu falei pra você, já é da natureza. Com a própria maquiagem, eu posso mudar isso. Com outra forma, eu tô falando das partes simples, tá? E quando vai uma parte estética? Total, gente. A parte estética, que daí entra o botox, que entra qualquer parte cirúrgica, isso muda totalmente na vida da pessoa, tá? E falo, e sempre vou estar falando, olha, pra vocês entenderem, o nariz, essa área aqui, ó, é meu modo de agir. Quando eu falei da bochecha, que é uma pessoa dosilicada, eu falo do nariz. Se vocês perceberem, na pontinha do meu nariz, eu tenho uma bolinha, ó. Ela é bem redondinha, ó. Mas é um nariz curto, tá? Então, eu tenho o quê? A forma do outono no meu nariz, mas também a docilidade que traz do inverno, que é essa parte de uma pessoa que tá sempre ali, no modo de agir, sempre quer ajudar todo mundo, traz todo mundo pro colo, que sempre quero estar fazendo. E quando eu quero mudar essa área, eu vou lá, eu posso diminuir, eu posso tirar, com a própria maquiagem eu posso falar pra vocês, eu opto mais... Não, tanto que eu não tinha muito hábito com a maquiagem, hoje eu venho usando um pouco mais, até pra esse sentir mesmo, tá? E eu sempre fui isso, eu acho que tem um fator que o cérebro também se conecta muito com isso, porque tem pessoas que chegam e falam, você tem que fazer, mas tem pessoas que elas não se conectam, elas olham pra sua natureza e se identificam com aquilo e vai querer ficar daquela forma, e isso não cabe a um visagista querer mudar, vocês estão entendendo? Então assim, a gente só traz uma transformação para a pessoa mesmo, a gente pode ajudar essas pessoas quando elas querem expressar alguma coisa. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas que chegam aqui, que vêm me procurar, a maioria que me procura agora em primeiro lugar ainda vem um pouco da área do cabelo, né? Ah, eu quero saber um pouco, como você é cabeleireira, você tem uma noção. Sim, gente, tem a noção primária mesmo, foi na área do cabelo. Então, é muito mais fácil até de dar isso, mas só que eu quero que vocês entendam, a parte do cabelo dentro do corpo, de toda essa proporção, ela tem muita influência. É uma das pessoas, assim, vamos fazer em medidas aí, tem até uns 60% maior de influência no rosto. Porque o corte de cabelo muda tudo. Se você corta o seu cabelo, entenda, você muda o teu guarda-roupa, você muda a forma de se adaptar sobre aquilo. Gostava de uma coisa, já não tem tanto prazer sobre aquilo mais, o seu paladar muda.
Gente, é tão doido isso, porque o nosso cérebro, ele tem esse poder de adaptação a algumas mudanças. Então, quando eu falo de proporção áurea, eu falo muito sobre isso. Então, assim, se eu quero um corte, eu vou fazer essas medidas das proporções, eu vou sempre estar usando as proporções para ajudar a pessoa realmente expressar o que ela quer. Nunca é muito para falar, ó, você tem isso no rosto e isso não é legal, então você pode mudar isso e pode mudar isso. Como eu posso te dizer que muitas pessoas que me procuraram também foi pelo fato da sobrancelha. E aonde que entra a proporção? Porque a gente fala, e gente, eu não tô indo nada pelo lado técnico, porque se eu for pro lado técnico, dá um boom e em 1 hora eu não consigo explicar isso pra vocês, tá? Eu tô falando realmente já pro um lado mais comercial, e se vocês quiserem saber um pouco mais, futuro eu vou estar abrindo muito isso, um dia eu só dou só esse curso e vocês vão falando aí pra mim. Se vocês tiverem interesse, a gente entra mais, mas aí eu falo pra vocês, tem um fator realmente teórico e tem que ter muita afinidade com teoria, porque senão a gente se perde, tá? Então eu gostaria muito que vocês fossem falando mesmo, se vocês estão gostando, se vocês estão... que tem pergunta aí, se tiver pergunta, porque é interessante, gente, quando chegam perto de mim tem milhões de perguntas, vão perguntando aí, gente, que a gente tá aqui pra responder pra vocês, tá bom? Então, quando eu for falando pra vocês, e olha, tem algumas coisas que eu não vou respondendo, gente, ali ó, tô vendo um monte de gente entrando, sejam bem-vindas, né? Mas é o que acontece, eu me perco muito, então por isso que eu prefiro não ficar prestando atenção na, né, quem entra, quem sai, quem está aí. Então, é muito natural, eu não, se vocês precisarem, vai perguntando aí, que até tira um tempinho no final pra poder responder. Mas uma coisa interessante, que vocês vão... Pensem nisso, gente, que o fator da proporção áurea, ela mede, por exemplo, para vocês entenderem melhor o que eu tô falando, isso é régua. Se eu pego a régua, eu tenho uma proporção exata do meu queixo até a minha boca, eu tenho uma proporção exata da minha boca, da forma da minha boca, e isso eu tenho o fator de falar, ó, a minha boca ela tem o fator do outono, ou ela tem mais as formas do primaveril, ou ela tem mais as formas do melancólico, ou a forma do... Faltou um aí, gente. Do inverno. Fleumático, inverno... Não, melancólico do inverno. Melancólico é o verão. Fleumático, que é o inverno. Outono, que é o colérico. E o sanguíneo, que é o primaveril. Tudo bem? Agora voltamos de novo. O cérebro voltou a se captar. Mas assim, para vocês entenderem, a boca. A boca tem um grande valor sobre isso. Porque é o fator da comunicação. Então... E muitas vezes o que acontece aqui e por que a gente faz esse trabalho, né? Vamos de passo em passo para entender melhor. Se um homem chega, e já aconteceu muito disso, tá? Tem muito caso nesse sentido. Ele tem uns lábios, vamos dizer, mas é totalmente fino, tá? Totalmente fino mesmo. Não tem muita parte de lábios carnudo. Tanto homem ou mulher, também vou falar. Não mostra muitos dentes, é muito fechado sobre isso. Bem fechadinho. E aí, o que pega, né? Quando pega isso sobre a boca, a comunicação dessa pessoa automaticamente é muito menor, tá? É muito menor, ela não tem muito fator de uma dicção clara, ela vai ter mais inibida, mais fechada, mais tímida. Por quê? Porque o próprio verão e o melancólico, ele tem isso. Ele não é muito de papo, né? Até o Júlio ali falou, a Adriana poderia falar um pouco mais sobre o arquétipo. Então, essa parte da proporção, Júlio, eu também vou estar incluindo o arquétipo, porque tá falando também dos temperamentos, né? E é todo esse conjunto, mas se você tiver uma coisa mais específica, eu até te passo. Mas essa semana nós vamos falar muito sobre isso, os temperamentos, os arquétipos. Mas se você quiser saber alguma coisa específica, vá perguntando aí que a gente vai trazendo pra você. Então, por quê? Porque é linhas, não sei se vocês lembram que eu falei pra vocês que a parte simbologia, aí que entra arquétipo. O verão, ele é linha fina, tá? Ela é linha fina e longa, tá? Aonde que você encontra essa proporção também? Tô falando da boca, né? Porque eu vou começar a falar do verão, porque é onde eu comecei, foi toda a parte de temperamento, foi onde nós começamos. Vamos pensar sobre algumas pessoas. Como eu falei, a maior proporção áurea do Bolt, do corredor, ele tem umas pernas longas, né? Ele tem uma proporção maior sobre aquela área.
mais uma coisa que eu vou falar do verão, né? Ele também vai fazer sempre, você vai ver as mulheres que são modelos, elas têm as pernas muito compridas, que a gente fala que lembra uma garça andando. Outra coisa que vocês vão ver do verão, eles usam muita forma, por exemplo, vai pedir uma barba, automaticamente pede essa barba mais em linhas de triangulares. Então, vamos pensar numa pessoa, a boca do Luciano Huck, ele é muito clara na boca do verão. Ele tem uma pele clara, mas a maior proporção dele é isso. Daí você fala, meu, mas ele é um ótimo comunicador. E aonde que a gente tira isso, se ele é tímido? Mas vocês podem perguntar pra ele o tempo todo que ele vai falar sobre isso. Eu sou mais tímido, eu sou uma pessoa mais inclusa, mas eu vou te falar uma coisa, ele tem duas proporções também sobre verão. Ele traz uma realeza muito grande, né, sobre isso, ele traz um poder sobre isso. O nariz dele, ele tem um nariz que é mais funilada para a terra, parece que é colocado na terra mesmo, né? Então isso também tem um fator muito forte sobre ele, que é bem abaixo, bem mesmo imposto ali. Então, e uma das coisas também que a gente tem sobre proporções é que vai falando sobre isso, quando eu tenho e quando eu não tenho. E a barba? Adriana, mas aonde que aonde a gente pega sobre a barba? A barba, ele vem bem nesse sentido, sabe aquele bigodinho meio de... como que eu posso falar? De bode. Fica muito colocada aqui, aquela coisa mais enfiada. Mas, gente, tem uma linha impecável. Porque a pessoa do melancólico que vem com essa linha do verão, automaticamente ela não concorda muito em ter algo desorganizado. Porque quando ela se vê... vamos pensar aquela pessoa que tem que estar penteando, se for o homem, a barba. A mulher, ela vai estar sempre muito preocupada com essa forma aqui do queixo, tá? E com a boca. Ela sempre vai querer pensar num botox, ela vai pensar num batom e vai até aumentar um pouco a boca, porque se incomoda com isso. Porque pensa, ai, minha boca é muito pequenininha. Só que eu vou te falar, gente, por isso que muitas pessoas elas não vão entendendo. Em cada parte do corpo ela tem uma proporção. E o que eu quero que vocês entendam? Que a boca... lembra do corpinho que eu mostrei? Essa parte aqui, nossa, ela também pega, ó, daqui, ó, vamos pensar a ponta da orelha. Ela pega também, olha, bem aqui pra vocês verem, ó, pra vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, ó. O queixo, ele pega essa área, olha, tá vendo? E no cérebro, a nuca. Aí... o que eu quero que vocês entendam? O verão, como que ele vai querer? Não vai querer cortar o cabelo, porque essa parte aqui tem que estar cobrindo o pescoço, tem que estar o cabelo mais longo. Não tem muita, não suporta o cabelo curto, gente. É raramente, como que eu posso dizer pra vocês? Até pega muito quando eu falo sobre verão, que o verão é muito no intuitivo. O que acontece? Eles têm muita dificuldade com essa forma de corte de cabelo, por exemplo, uma coisa que eles também têm muita dificuldade vamos pensar assim no verão, que ele possa pensar sobre a forma dele, parte do bigode, é verdade. Se é raro querer tirar, tá? Vai querer essa proporção de mais bigode aqui, barba, por quê? Dá maior proporção, porque quando a gente olha, automaticamente tem ilusão de ótica. Então a pessoa que tem a boca muito pequenininha, muito fina, né? A gente fala que é mais por ser fina. O fator de ter a barba, ele vai dar uma proporção maior. E esse olhar vai ficar mais focado aqui. Então é uma pessoa que ela tem muito mais condição de comunicação melhor e de força. Porque muitas vezes ela pode perder a força nas suas ações, tá? Na forma de agir. Porque o intuitivo, na verdade, é como eu falei pra vocês, tem parte do corpo, carne, que é a parte emocional, e a parte do córtex. A parte do corpo, ele sofre um pouquinho com isso. Quando eu falo do outono, o outono já é totalmente diferente, gente. A boca do outono é a minha boca. Se vocês olharem pra minha boca, vocês vão estar totalmente conectadas com a minha boca e vão falar assim, ah, essa é a proporção. Por quê? É uma boca que tem os lábios mais carnudos, tá? E tem um fator, ó, porque aqui a gente faz assim, ó, até falo que a idade aqui já ajudou, né, gente? Daí cai um pouquinho. E isso muda sim, tá? Dependendo do que você vai buscando, isso muda. A arcada do dente, os dentes tem muito a ver com isso. Formato de dente, formato de... Daí você fala, nossa, tudo isso é um estudo? É, tudo isso entra na proporção áurea. Porque é um desenho, é uma forma. Então, quando você olha para uma pessoa, você não pode só chegar nela e falar, o seu rosto é assim, porque não é verdade. Tem várias proporções ali. Tem várias estações em cada situação, né?
Pastor Daniel tá aí, seja bem-vindo. Ficou muito bonito, muito bem. Colocou cabelo, ficou ótimo. Isso ficou muito legal e muda a personalidade um pouco, vai mudar um pouco as ações, porque o temperamento muda também. Quando somos careca, mudamos, colocamos cabelo ou fazemos qualquer outra forma nessa área, automaticamente muda a forma de pensar. Olha que doido. Então a gente pensa e fala assim, ah não, isso não tem jeito, gente. Tem, porque a nossa vida tem que ser mudanças constantes. Isso que tem que acontecer, porque nós viemos da natureza, tá? Isso não vai fugir à sua natureza humana, mas só que você tem que entender uma coisa, que mudanças podem acontecer. É isso que eu quero que entre para vocês. Que os temperamentos fazem as nossas ações ser mudadas. Olha que doido. E fazem. Então, é pequenas proporções que eu vou pondo no rosto, ou eu vou mudando, e isso vai me ajudar também a mudar algumas questões que eu não consigo, que eu tenho mais dificuldade, e é muito a responsabilidade de se conhecer, né? Aí vamos lá agora, falando do outono todo da boca, né? Voltando pro outono. Então o outono é aquela pessoa que tem a barba mais curta, tá? Ela não vai ter aquela barba que pega muita parte aqui do rosto, se for homem. A barba sempre vem naquelas linhas mais encurtadas. O queixo é menor, por isso que eu falo pra vocês que a minha área daqui é onde mais predomina o meu outono, tá? Eu tenho o queixo curto, é menor proporção, e a minha boca, os meus lábios são os lábios maiores. E olha, eu vou falar pra vocês, eu venho trocando e tratando os dentes. Por quê? Meus dentes, a forma deles era todos mais curtos. Então assim, qual que era a minha comunicação? A comunicação e o formato mesmo era mais estreitos. Muito direta, muito dura. Não pensava... Gente, quando pensava já estava falando ou se impondo. Então assim, até traz uma pessoa mais soberba, tá? Isso também eu quero que vocês entendam, que dependendo da forma que vocês têm essas linhas fazem com que cheguem algumas ações que você fala, isso não é legal. Isso, a parte soberba do colérico, do outono, é uma coisa nítida, tá? Se não percebe, ele começa a ficar muito duro, muito exigente, começa a pegar muito, é assim, é do meu jeito, é as suas verdades, e pode machucar muitas pessoas. Então não quer dizer que eu não vi nesse tempo, que eu não tinha isso. Uma das coisas que me ajudou muito o visagismo foi isso, que eu fui entendendo isso e fui fazendo algumas mudanças. Olha, mas e realmente faz diferença, faz muita diferença, porque você começa a ter uma limitação maior, porque o seu cérebro é o que vê. Se ele olha para aquilo, ele tem uma outra informação, ele vai agir com a informação que ele está vendo. E o outono, ele tem um poder do quê? De cabelos totalmente ao contrário do que é o melancólico, tá, gente? Tô falando do outono e do melancólico, que foi as primeiras coisas que a gente falou sobre ele. O outono, ele não vai ter cabelo comprido. Ele vai ser os carecas que a gente fala, tá? Os homens automaticamente, mesmo que tem cabelo, eles querem raparem. Eles rapam mesmo. Não é só de pagodeiro isso que todo mundo diz, mas eles têm uma imagem muito mais colocada. Tanto que falar é um homem, para as mulheres, pessoal fala, nossa, esse homem é um homem mais protetor. Essa barba, que, gente, vamos pensar, daqui 10 anos atrás não tinha isso. A barba era realmente só quem realmente gostava de barba, né? Aquele homem que já vinha. Então tinha muito mais, era até mais prático a gente poder expressar sobre isso, porque quem não tem e coloca, olha que maravilha. E teve, só que chegou uma febre aí que se tornou moda, todo mundo pôs barba. Os homens todos deixaram a barba crescer. As mulheradas começaram a pegar no pé. Foi muito poucos homens que não adquirem isso. Vou falar pra vocês, o homem que é total, que tem muito verão sobre ele não gosta de barba. Ele não se sente bem. Ele usa a barba só por um tempo na vida dele, por um fator exato, tá, gente? Muito pra mexer na parte da sexualidade. Depois, ele não precisa mais convencer, ele tá muito de boa, ele volta pra organização. Porque ele gosta dessa parte lisa, mais organizada, e a barba muitas vezes não fica da forma que ele quer e nem tão organizada. Então, e o outono já é o contrário. O outono é a barba que é por fazer, tá? Vamos pensar numa época, até achei muito interessante, que tava muito forte, assim, tinha uma pessoa que tinha uma linha muito forte, não sei se vocês conhecem todos ali, o Pablo Marçal. E a gente tem a foto dele, daquela barba por fazer, aquela forma e a dicção daquele homem, muitas pessoas não suportavam ouvi-lo. Porque a forma que ele se coloca e se impõe, se ele pega uma pessoa do temperamento do melancólico ou do inverno, não se adapta com ele.
Então, para vocês entenderem o quanto tem poder essa imagem, porque o nosso cérebro não vê isso, é bonito ou é feio. Ele se conecta com a áurea do que ele olha. Minha áurea se conecta com a tua áurea. Olha para vocês verem que a gente fala que isso é energia, ele fala que é espírito. Então, assim, tem todas as formas pra gente pensar, tá? E é uma coisa que é real, é onde tem a linha de vida, tá? Fôlego de vida é isso daí que vocês vão estar vendo, que é onde as pessoas se conectam claramente. E fica uma pessoa mais arrogante, uma pessoa mais dura, e isso pode afastar as pessoas. Aí, quando a gente pega o inverno. O inverno como que é? É a pessoa que tem a boca aqui, ó. Isso forte aqui, ó. Assim, ó. Sabe aquelas pessoas, não sei se... Vocês vão começar a reparar daqui pra frente. Pelo menos eu creio que as pessoas que estão aqui comigo vão começar a olhar um pouquinho mais e vão ver as ações daquela pessoa nessa área, tá? Que é a área do intuitivo, que é a primeira área que eu estou falando com vocês, a proporção áurea. E a pessoa, como que ela vai usar a barba? Ah, é a barba por fazer. Ela não tá muito preocupada não, porque a pessoa que vem do inverno, gente, elas não se apega muito a isso. Ah, é muita frescura, gente, eu não consigo ficar me enfiando nessa coisa não. Isso aí é perder tempo, deixa o tempo que eu tenho para ficar arrumando barba, eu vou dormir um pouquinho mais. Então, se eu tenho que sair para trabalhar ou arrumar cabelo, arrumar tudo isso, eu prefiro ficar mais à vontade possível porque eu não tenho tempo. Então é a pessoa que sempre tá nessa forma, tá? E eu nem tô falando nas linhagens de roupa e tô falando um pouquinho só de cabelo, só para vocês entenderem a forma, tá? Então o inverno, ele sempre vai ser assim, uma barba por fazer, tá? Porque ele não vai se preocupar muito. Adriana, mas você tá falando que o inverno é mais relaxado, ele é desapegado, para me falar para você. Não posso falar para você que é forma, tem muitos que colocam como relaxo, põe como desapego. Ele não consegue ficar apegada sobre essa parte de imagem, que aquilo enche o saco dele, porque ele tem muita outra coisa para estar fazendo do que ficar pensando em se arrumar. Mas só que tem uma sofrência, por exemplo, a barba vai ficando branca, ele não se preocupa. Como eu tenho o caso de vir pessoas me procurarem e estar com a barba total branca. Branca que eu falo, gente, é aquela cinza já prateada, né? Essa boca que tem isso, né? Se for o homem, a mulher também, vou falar pra vocês, a mulher nessa área, cabelinho todo tonhonhon, bem cacheadinho, é o cabelo mais propício para pessoas do inverno. E gente, mas tem pessoas que não nascem com isso? É poucas, posso te contar. O cabelo voga muito, a cor voga muito, tudo isso vai entrando dentro do estudo da pessoa. Então você fala, Adriana, então parece ser adivinho, não tem nada de adivinho. Gente, tudo isso, como eu falo pra vocês, a ciência que prova, mas quem fez a ciência foi o papai. Então ele deixou a ciência para que a gente viesse entender isso. E o que pode ajudar? Porque igual essa pessoa que eu estou comentando com vocês, ele veio me procurar e tinha muita dificuldade de se colocar. E ele começou a ter cargo de liderança. Porque o que eu falo pra vocês? O inverno ele é típico para as pessoas darem pra ele, porque é uma pessoa muito fiel, uma pessoa muito colaboradora. Tudo que você impõe pro inverno, tudo que você coloca o inverno, ele faz. Lembra que eu falei pra vocês que o inverno tem muita condição com o Abraão? Ele tem muito fator de obediência. Então, no cérebro dele, a forma dele agir é muito obediente àquelas coisas. Então, é muito difícil de se apegar, é muito difícil de começar, tipo assim, ir lá e pedir a conta do trabalho. Ou, tipo, estar num lugar, ele vai ficar por muitos anos, ele não vai ficar trocando igual doido. Então, assim, os líderes sempre vai gostar de um liderado que tem um fator maior, pelo menos no intuitivo, de fleumático do inverno. Porque é a pessoa mais prática. E outra, o inverno... ele não vai chegar atrasado no trabalho. Ele pode dormir 10 minutos a mais para não precisar se arrumar, mas ele vai desarrumar, mas ele vai trabalhar no horário e vai chegar lá e vai bater ponto. Entendeu? Porque é a personalidade do inverno. Diferente daí que a gente já vai chegar no primavera. Então, se vocês entenderem que cada área tem uma proporção, e se aquela pequena coisa que for mudando, vai tratando a pessoa, vai mudando isso. Então... E a mulher é o cabelo cacheadinho, batons nudes, ela vai gostar muito daquelas cores muito sutis, muitas vezes não vai gostar nem de batom, tá? Porque não gosta muito de maquiagem, não gosta muito dessa área ser mostrada também. Diferente do melancólico. O melancólico, ele gosta de um trato. Então ele vai começar a se cuidar. Se a boca começa a fazer marquinha, ele vai fazer botox. Porque ele não se conforma em ter alguma coisa desorganizada sobre a mente dele, né? Então isso é muito interessante da gente ver, gente. Uma coisa mais interessante, quando eu falo de quem? Do primaveril.
Ah, o primaveril é muito interessante. Quando fala do sanguíneo, como que é a boca do sanguíneo? Gente, é aquela linha assim, ó, caída, assim, tipo um triângulo aqui. Vem um triângulozinho mesmo pra perto do nariz. Essa parte aqui é muito levantadinha, ó, tá vendo? Tem essa linha? Essa linha aqui, ó, faz isso, ó. Sabe a boca do sorriso do Máscara? Pra vocês lembrarem, é a mesma coisa. É aquele sorrisão que a pessoa dá, que toca, sabe? Que é as linhas que eu falo que vai mais pro ar. Então todas essas linhas que sobem é muito conectado com o primaveril. E como que é essa forma da barba? Gente, é aquele cara que gosta da barba, que vira, sabe essas coisas bem ousadas, que ninguém tem coragem de fazer? O primaveril tem. O primaveril não tem medo, ele olha para a imagem dele, ele vai lá, hoje ele põe uma barba, amanhã ele tira, e depois ele faz, e ele vive conectado em fazer coisas diferentes. E a mulher é aquela que gosta de batons vibrantes, que gosta de chegar aparecendo. A boca dela, ela tem só esse fator mesmo, mas os dentes delas é muito mais. E uma coisa que eu acho muito interessante no primaveril é o formato dos dentes. A pessoa que tem essa área do intuitivo e tem muito isso do primavera, os dentes dela parece que é bem isso aqui, ó, pequenos e, sabe, parece uma, como falo, uma rendinha, sabe? É curtinhos e você olha, é um sorriso de criança, é dentinho de criança, é mais infantilizada essa área. E isso muda muito na vida da pessoa. Por que eu falo pra você que muda? Como teve pessoas que vêm me procurar, a primeira coisa que eu vou indicar é um dentista. E outra, eu sempre peço, né? Porque tem poucos dentistas que estudam a linha voltada pro visagismo, que sabe que isso mexe. Gente, eu tenho muito amigos também que são dentistas e hoje, né, nem tá mais aqui, mas tem muitos aqui, tá? Que falam muito, a gente conversa muito. E uma coisa que ele sempre fala, quando faz a cirurgia, esqueci, a ortodôntica, eu acho que é, mas acho que é aquela que muda, né, que traz essa projeção, vem pra frente do rosto. O quanto isso muda quando eles fazem essa cirurgia e a pessoa tira isso. Já teve caso da pessoa voltar e falar, eu quero que volte do jeito que tava. E a pessoa não sabe lidar com isso, e a pessoa sofre. É a mesma coisa aquela pessoa que acaba uma esteticista ou uma estética, que vai lá e põe botox, a pessoa fala, eu não me encontrei com isso, parece que não sou eu não quero. Oi, Dri, todo mundo estando aí, gente. Igual eu falei pra vocês, tem muitos que eu não tô conseguindo acompanhar, né? Porque senão eu perco o foco. Então, quando você perde essa parte do primavera, que você vê esse direcionamento dele, você vê uma parte mais infantilizada, você vê um jovem, né, vamos dizer que é um aventureiro nato, e daí você fala assim, Adriana, mas o jovem, ele tem 50 anos, mas é aquele eterno jovem, é até aquele eterno crianção, sabe? Que sempre vai estar lá, sempre vai estar rindo, sempre vai estar brincando. Minha amiga entrou aí, minha linda, saudade dela, Margarete, seja bem-vinda. E aí você vai olhando e vai vendo o quanto isso tem projeção sobre a pessoa. E isso tem forma do agir da pessoa, gente. Porque o intuitivo é a forma de agir. É onde a pessoa tem a sexualidade, tá? Eu quero que vocês entendam que a sexualidade da pessoa mexe muito nessa área. É onde a pessoa tem a comunicação. O que eu posso dizer que tem muito forte nessa área? Uma coisa muito conectada mesmo em uma pessoa que quer voar, que gosta de aventura. Outra, vou falar pra vocês que isso voga, gente, em tudo que a pessoa tem. Na casa da pessoa. Falar do intuitivo, eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre profissões, tá? Por que fala sobre profissões? Porque toda a proporção áurea e toda essa área do temperamento é onde nos induz a fazer. Tá? É onde podemos fazer e mudar. Tanto que eu posso dizer pra vocês, o primavera, ele tem um poder tão forte que ao mesmo tempo ele tem toda essa linha de comunicação, de levar pessoas, é um comunicador nato, ele tem muita... E a outra vez você vai falar assim, Adriana, mas eu tenho tanta seriedade, mas se você tem essa proporção de primavera nessa área do intuitivo, você age desse jeito. Por isso que eu falo pra vocês que não dá pra fazer uma leitura lógica, olhar pro rosto da pessoa e falar, o rosto da pessoa é isso. Não dá, porque é toda uma forma. Olha, gente, eu vou falar pra vocês, hoje eu estou com o cabelo preso e estou fazendo aquele tratamento de acupuntura, então eu tô com todo coisinha na orelha, então não tá dando muito pra ficar usando brinco, mas vocês têm noção o quanto isso mexe? E é tão interessante quando a gente fala que a parte do nosso rosto tem toda a comunicação com toda a nossa ligação na terra, no corpo, com os animais, nos arquétipos, como o Júlio perguntou pra mim. Então assim, cada bichinho aí tem um grande poder sobre essas formas. O símbolo, vocês perceberam o que eu falei? Olha,
O melancólico, ele tem linhas finas nessa área e linhas triângulos invertidos, que é mais ligado à terra, tá? Outra proporção que eu falei foi do outono. O outono, ela tem linhas curtas, ele tem linha de força. O outono não tem nem muitas linhas, gente. Só pra você entender, a maior linha do outono é curta. E pronto, ele de papo curto. Então, pavio curto é a pessoa que tem o outono, tá? Ah, uma pessoa que ela é brava, ela vai... Vamos pensar assim, gente, tem uma dicção para se colocar um líder que movimenta o mundo, tem um poder muito grande sobre ele, porque ele tem um fator de trazer aquelas coisas para perto dele, porque a melhor proporção que ele tem tá na forma de agir, no poder dele de ação, né? Então tá sobre ele. O outro que eu falei foi o fleumático. O fleumático é a obediência, é aquele que quer estar sempre junto, mas tem aquele lado do desapego. Não se apega muito na imagem, tá? O que eu quero que vocês entendam é isso. Ele não tem aquele... Porque assim, se tiver de moletom e de chinelinho, ele vai pra onde foi, tá ótimo, não tem problema não. E se possível, ele vai arrastando o pezinho pra não cansar. Então, por quê? O inverno, ele não quer perder energia, gente. A energia que ele tem, ele quer ficar guardada com ele. Aí vamos falar um pouquinho do primavera, que é aquela que vive correndo. Vamos pensar assim, hoje nós temos muito uma forma em crianças, né? Que todos falam, ó, tem TDAH, né? Por quê? Porque é muito acelerado. Isso é um temperamento. A primeira coisa que trabalha é o temperamento. Só que o cérebro começa a entender isso com rapidez, o cérebro só age na rapidez. Então, é aquilo que não para. Então, é interessante, daí é a hora que as pessoas vão ser tratadas, tem toda essa parte da psique, que eu falo psiquiatra, psicólogo, psicanalista, estuda a mente para conseguir dar uma relaxada sobre isso. Só para vocês entenderem. Porque senão vem um acelero, vocês podem entender que a pessoa vive acelerada, vive e dá problema também. A ansiedade está muito ligada ao primaveril, muito ligada. Então assim, se você consegue controlar um pouquinho o seu temperamento, tudo isso fica mais fácil. Então, isso de vocês pensarem um pouco o quanto tem influência, a proporção áurea já vem junto, né? Primeiro eu falei temperamentos, agora tô falando das proporções, as formas e linhas mais próximas do que traz aquilo. Uma outra área que eu vou falar pra vocês, a parte da emoção. A emoção, ela pega daqui e vem até aqui. E vou mostrar pra vocês uma coisa sobre a emoção. Como eu falei pra vocês da bochecha, daí eu vou falar pra vocês sobre linhas, aonde as mulheres usam essa forma. Esse ossinho aqui, ó, é onde conecta, porque é de fora para dentro também, que tem um estudo que a gente vai fazendo. Amanhã eu vou trazer para vocês como que eu faço esse estudo exato, tá? Como que pega, cada arinha, qual é a área que vai ser estudada, para até vocês não se perderem muito. A área do orelha, gente, olha, eu falo para vocês que foi a área mais forte que tem, sabe? Então assim, porque o orelha, ele tem um fator tão grande sobre total a emoção, tá? E pega muito, por quê? Porque ele é onde ouve, é onde guarda todas as mensagens no seu modo de agir, é onde fica todas as maiores crises, vem por isso, e por onde mais nós podemos, como que eu posso, ser trabalhados, ser moldados, ser mais purificados. Pô, aqui vem, e vou falar pra vocês que é uma coisa tão louca, que é onde nós se conectamos com a nossa área espiritual. É onde mais tem conexão com a área espiritual. Porque eu falo pra você, né, como todas as vezes eu tô vindo e falo primeiro que isso funciona pra nós, né, que fala na parte natural, e aonde que isso tá na parte da simbologia, principalmente bíblica, né, porque pega muito. E como eu falei pra vocês, que é uma linhagem que eu amo, porque eu gosto muito sabe, eu amo Jesus e tenho certeza, amo Deus, eu amo o Criador e creio que Ele fez cada coisa certinha pra ter um uso muito bem aproveitado aqui sobre nós, tá? E por isso que uma das coisas que eu aprendi dentro do visagismo, não existe gente feia, não existe aquilo é feio, eu não gosto disso. Eu não gosto disso porque aquilo que tá no outro é o que tem em mim e é o que mais eu abomino sobre mim. Isso sempre é uma carta do visagismo, porque o outro é meu espelho. Se eu olho para o outro e não me identifico, entenda que tem algo nele que é o que me incomoda, em mim. Não tem nada a ver com ele, tem mais a ver comigo do que com ele.
ou com a outra pessoa que eu estou dizendo, né? Daí a gente sempre faz isso. Ah, eu não fui com a cara da pessoa. Por quê? Porque muitas vezes uma das partes áureas dessa pessoa é a mesma parte áurea da minha, tá? E duas pessoas que parecem muito, se bica, se bate, não vai se condizer, sabe? Vai ter problema aí até ter um relacionamento que vai se ajeitando e aí pegando. Tanto que fala que no casamento os opostos se atraem, não é assim? Mas vocês já perceberam que durante uma linha conjugal você fica muito parecido com o seu cônjuge? De tanto. E por que fica parecido? Eu posso falar pelo meu. Quando eu casei com ele era uma belezinha. Ai, tudo ao contrário, né? Eu falo aqui que era o frio e o quente. Graças a Deus não existe gente feia, é verdade. Então, e como que era isso? Porque ele hoje, e tinha defeito nele, gente, que eu ficava doida com ele, né? E todo mundo tem isso. Mas hoje eu me pego fazendo a mesma coisa que ele fazia. E ele fala pra mim, nossa, moça, você tem uma força, né? Porque, olha, eu vou te contar uma coisa. Até meus defeitos você pegou, porque coisa que eu odiava, que eu não gostava em mim, você faz hoje. Eu falo, nossa, é verdade, né? Então é a hora que eu começo a me policiar. Por quê? Porque é tanta a energia que é onde mais temos energia, gente. Por isso que é um campo, quando eu entro na emoção, eu vou estar sempre falando pra vocês que tem um fator tão forte, se a pessoa é indiferente, se religião, de crença, não tem nada a ver com crença, mas tem a ver realmente com a sua criação, tá? Então, se você pensar um pouquinho sobre isso, vai pensar sobre o quê? Que a nossa emoção, a nossa linha de aliança, por onde que entra? Pela área emocional, mas ela entra pela área intuitiva, olha que doida. Entra pela área intuitiva e age pela parte emocional, olha que doido. Então, por isso que temos que ter muita certeza com quem vamos se relacionar, quem é a nossa linha de relacionamento realmente conjugal, sexual é a parte mais séria, porque a parte emocional, ela tem muito a ver de troca, tá? Um pega do outro e é nessa área. Então, muitas pessoas que têm vários relacionamentos aí, principalmente relacionamentos sexuais, não é só pelo... as pessoas falam assim, ah, mas isso é uma crença, porque tá escrito lá, os evangélicos, católicos não concordam muito com a sexualidade antes do casamento, ou pós-casamento, ou tendo, né, fora do casamento. Por quê? Porque essa aliança foi feita exatamente por um princípio, Porque muitos pensam que o princípio foi só para recriar, não é. É para ter uma aliança, porque se fosse assim, a gente ia ter que ter filho desde os 12 anos, né? Que é mais ou menos essa idade que começa a nossa parte hormonal, até morrer, vamos dizer. Então ia ter. Ah, mas antigamente a Bíblia tinha, Abraão teve, né? E outros teve. Só que não é a maior função que Deus criou, tá? A sexualidade Deus criou por um princípio. E esse princípio tem tudo a ver com a minha área emocional, com a minha área espiritual e com a minha área do meu intuitivo. Então, quando eu me relaciono, isso eu estou perdendo energia. Principalmente se a minha energia está errada. E para os homens que estão aí na live, todo relacionamento nem sempre precisa ser na ação. Porque eu penso e começo a ver, para vocês entenderem, gente, o que eu vejo, meu cérebro acredita que é verdade. Então nós temos que tomar cuidado onde colocamos nossos olhos. Porque os nossos olhos, ele é uma peneira, ele vai pegar aquilo e o cérebro vai começar a acreditar que aquilo é verdade. E o seu intuitivo começa a agir dessa forma. Por isso que temos que tomar todo o cuidado do mundo. É muito sério porque quando eu comecei cada dia estudando mais, o que eu fui buscando? Por isso que veio muito a parte da teologia, eu já tinha um pouco de conhecimento, já amava Deus, então isso para mim foi muito fácil de virar chave, foi muito fácil de entender, mas falo que lá tinha muita gente que tinha dificuldade, porque parecia que estava impondo um fator. Ah, mas vocês falam isso porque agora quer pôr a gente tudo muito, né, voltado. E a minha área tem muito disso, né? E o que acontece? Não há discriminação, não tem nada a ver com isso, sabe? Tem a ver com o quê? Realmente com o teu corpo. Aonde você tem essa ação com o teu corpo, você também vai ter o resultado que você tem ali, não vai ser tão propício para isso, gente. Eu falo que é uma área, eu falo que tudo que foi criado tem perfeição. Perfeição. Quem realmente não consegue entender isso é o que sofre um pouco mais. Quanto mais você vai entendendo, eu falo que você vai se aperfeiçoando.
E essa perfeição, sabe? Aí vai mudando essa forma, você vai agindo diferente, porque quanto mais você conhece de você mesmo, que a sua forma faz aquilo, você vai para a primeira coisa que eu falo, gente, eu deitava a primeira coisa que começava. Adriana, você tem que mudar isso. Adriana, isso não tá legal. Então eu comecei a me impor comigo. Eu nunca fui lá e falei, você faz isso. Gente, eu não sou muito... O problema é teu. Só vou te mostrar o que está e o que revela. Agora vai ser do que você quiser levar para sua vida. Mas eu falo que esse momento, esses anos que eu venho vindo com o visagismo, a transformação em quem está se conhecendo, a transformação das pessoas que estão se vendo e elas estão se gostando mais. E a autoestima é isso. Gente, baixa estima, baixa perto da terra, alto pro alto. Então vocês não acham que tem uma coisa aí pegando? Tem coisa a ver com a áurea, tá? Quando eu estou em baixa energia, alta energia, olha como pega. E é tudo isso, energia se pega na mão, não, a gente sente ela. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando eu tenho umas ações erradas, de ação mesmo, que tem a física quântica explica muito sobre isso, eu trago o que eu quero para perto de mim, tanto do bem quanto do mal. E isso veio para todos, não tem... Tanto que eu falo, o sol nasce para todo mundo, não tem um na terra que não recebe sol e chuva como todos iguais. E daí quando todo mundo fala, todo mundo é igual, é nesse sentido. Porque do pó viemos e do pó voltaremos. Querendo sim ou não, gente. Pode querer brigar contra isso, que isso vai acontecer. Só que tem um fator maior. Tem o fator da sua áurea, tem o fator da tua emoção, tem o fator do teu espírito. Para onde que você... O que você faz com tudo isso na sua vida? Eu vou falar, na vida que nós estamos agora e para onde vamos, como vamos fazer? Então isso não se mexe com o lado de crença, mas se mexe para onde o teu corpo está indo. Porque se não fosse assim, não teria tantas pessoas com muito, muito medo de morte, né? Que o maior medo da humanidade é de morrer, né? Se for fazer... todos têm? Não, não é todos, mas a maioria tem esse medo. Por quê? Porque não tem esse conhecimento, não tem essa junção. Gente, é tão interessante o que eu tô falando pra vocês, que quando eu comecei a ter mais conhecimento de quem eu era, eu comecei a ter uma junção com o Deus que eu sirvo. Porque quando ele diz lá, imagem e semelhança, é semelhança do Éden, semelhança do que ele criou, que foi o melhor. Ele criou o melhor, que é a face dele, que é a forma dele. Criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se vocês pensarem sobre essa parte, eu não estou falando... O visagismo não tem como ir contra, tá, gente? Isso eu posso falar pra vocês, todos que estudam. Vou querer, e isso não condiz com a religião, mas se condiz em crença maior para o Criador. Porque quando... Isso, eu falei que eu tive um professor que foi muito interessante... E ele é formado, né, da USP e tudo, que fala muito da psicanálise, que trouxe muito essa parte da psique, da mente, o porquê que a mente é. E aí tinha a glândula pineal. Eu sempre erro o nominho aí, gente, que a pessoa, ela lê rápido nessa parte e tem dificuldade. Meu lado primaveril me pega nessa parte. Mas o que acontece? Que é a conexão espiritual. Porque a gente tem 3 QI. QI instintivo, QI emocional e QI espiritual. Olha para vocês entenderem. Então, como o cérebro, QI, parte psique. Então, o cérebro, ele funciona nessas 3 partes. E essas 3 partes, na proporção áurea, é exata. E a parte que você mais trabalha é a maior parte que você tem. Gente, isso que eu quero que vocês entendam. A sua proporção maior está sempre na área que você mais se joga para fazer. E é momento de vida, tá? Mas há momento que você vai se recolocar. Então, pessoas mesmo que falam para mim, eu não consigo, eu tenho coisas que eu quero fazer, mas não tem como. Eu tenho desejo, então vamos mudar. Vamos esconder um pouquinho, por isso que tem pessoas que usam franja, gente. Daí a gente vai falar sobre isso, que um corte nessa parte era nesse sentido que eu sempre vim trazendo. Que a pessoa entende o que ela precisa e a gente vai ajudando a pessoa com a estética. Que daí a estética faz com que o cérebro veja e ele acredita e ele muda a ação do que ele está fazendo. Olha que doido. Então, parecia mágica? Talvez, mas eu vejo que é uma coisa tão natural que hoje eu realmente não crio mais uma coisa, nossa, e é instantâneo, é olho nu que nós vemos, entende? Então isso faz com que a gente se torne uma pessoa muito melhor, sabe? Você vai conseguir entender o seu propósito de vida, que é o fator que antes mesmo você chegasse no ventre, esse propósito já foi feito, é a semelhança real, é a semelhança pura, não tem nada de mistura nessa semelhança.
que é o seu propósito de vida. E esse propósito é quando você começa a entender. Nossa, Adriana, mas ao mesmo tempo do espiritual, você falou lá do intuitivo e foi lá pro lado do pensamento, do córtex. Sim. Porque o que eu leio, o que eu falo, o que eu vejo na TV, da forma que eu me coloco, tudo isso tem a ver com quem eu sou. Então isso vai influenciando a minha força. Gente, é tão louco isso que as pessoas não percebem que essa ação dos olhos leva para o intuitivo. E se leva para o intuitivo, começa a ser feito. Entendeu? Porque não tem aquele ditado, ó, do jeito que você pensa, você sente e você faz. 3 partes separadas. Por quê? Não é da forma que você pensa, é da forma que você vê as coisas. Por isso que nós temos que dar essa comunicação pro meu cérebro. Ah, ele quer, agora principalmente no friozinho, ele vai querer ficar deitado assistindo Netflix, né? E delícia, um monte de, olha, não. Sabe o que eu pus pra ele? Nós vamos sair dali, eu não deito, não ponho cobertor quentinho, não faço nada disso. Saio do meu local, venho pra uma luz fria, porque não vai aquecer meu corpo. Quando o meu corpo tá aquecido, ele quer prazer. Ele quer ficar quieto, ele quer prazer. Tudo isso do inverno é muito prazeroso. Só que o prazer, muitas vezes, que a gente tem, vai limitar você de chegar onde você quer chegar. Então, foi a hora que eu comecei a mudar minha questão de vida. Então, eu sempre brinco, né? Enquanto todo mundo tá curtindo, muitas vezes, eu decidi mudar meu cérebro. Eu decidi olhar pra mim, sem julgamento nenhum, com ninguém, porque não existe isso. Mas existe um modo de vida. Então, e eu não, eu quis ter esse aprendizado, eu quis cuidar de pessoas, eu quis olhar pra mim e falar, então eu quero fazer algo diferente pra quem eu sou. Eu não quero terminar minha história assim. Eu não sei, eu tenho certeza que meu propósito não é esse. Então foi a hora que eu comecei a realmente querer conhecer e ter ação sobre o que eu estava aprendendo. Gente, olha, quem me conhece aí, eu tenho meus professores, meus tutores, nossa, pastor Daniel, o Júlio, pessoas que me ajudaram muito, muito, não tem noção. Tanto que eu tenho gratidão no meu coração, porque é pessoas que me ajudaram nessa parte espiritual. Porque antes mesmo de eu estudar o visagismo, já estavam me ensinando, me mostrando esse QI, abrindo esse lado do meu QI, né, que é o QI espiritual. Mas eu via que eu poderia estudar o que foi e querer ficar perto, que era muito gostoso. Mas enquanto eu não tivesse a minha alta responsabilidade, de meu autoconhecimento, de querer mudar a minha história, eu só ia ficar com QI. E sendo que Deus me deu 3 e eu não desfrutava dos 3. Então quando eu comecei a ter esse desfrute dos meus 3 partes do meu QI, que é o meu cérebro, eu comecei a ter mais relevância, a ser mais nobre, gente, a ter essa forma mais equilibrada. E olha que eu falo que vem todos os dias algo para querer tirar você do equilíbrio. Mas quando você tem esse autoconhecimento teu, você começa a se tornar uma pessoa melhor, você passa a ser uma pessoa que realmente gosta do que faz, ama o que faz. Gente, eu já tô 10h10 da manhã, olha, eu comecei 9h01 e a gente vai falando aqui, é muito gostoso. Eu falo que se despega a mim aqui, ó, eu vou até horas e horas e horas. Quem me conhece sabe. E é uma das coisas que é muito interessante, é quando você ama o que você faz, né? E eu não vou falar pra vocês que não é o visagismo que só me fez não, foi a autorresponsabilidade de envolver pessoas em quem elas são. Isso fez com que eu parasse e falasse, cara, eu tenho que ir lá, eu vou falar, eu vou trazer pessoas para perto, eu vou mostrar os valores que elas têm, porque valores é indiscutível. E é isso que as pessoas estão fazendo no tempo de hoje, o que nós estamos tendo, pessoas que estão trocando valores por preço. E preço não paga o valor que você tem. É isso que você tem que colocar no teu coração. E tudo já foi pago para você. Então, preço é indiferente na sua vida. Pense nisso, gente. Pense nisso mesmo. Se vocês falam, olha, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser um profissional, eu quero ser um marido que cuida da minha esposa, eu quero ser uma esposa que cuida muito bem do meu marido. Então, tenha um autoconhecimento. Procura se conhecer. Procura ter um momento, e dói, gente, vou falar pra vocês, o maior dor que o ser humano tem é o autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento é a responsabilidade dele de mudança. Então, quando ele entende que tem algo nele que tem que mudar, a responsabilidade é de quem? Pode chamar quem for, pode chamar meu marido, podia chamar meu pai, minha mãe, meus pastores, podia chamar quem quisesse pra me querer me ajudar. Mas eu não ia mudar nada. Por quê? Porque eles não têm poder pra isso. O poder do autoconhecimento cabe a mim. E eu vou te contar, gente, já entrei, eu já falei isso pra vocês aqui, vou tornar a repetir. Já fui a alguns cursos que eu saí de lá chorando, revoltada comigo mesmo. Mas por quê? Porque quem eu era,
E eu não queria mais estar mais naquela função. Então hoje, quando eu começo a entender um pouco mais de quem eu sou, por isso que eu falo para vocês que foi libertador, não é a profissão. Entendam isso, não é a profissão que eu estou falando. A liberdade que eu comecei a ter foi eu ter o meu autoconhecimento, saber para onde eu vou com muita certeza e quem eu sou aqui na Terra e qual é o meu papel de agir na Terra. Então isso faz toda a diferença na sua vida, seja lá no que for, porque eu não mudo quem eu sou, entende? Não é a profissão que faz eu ser, não é meu casamento, não é nada disso, é o autoconhecimento mesmo. Então procure, né, hoje o recado que eu deixo para vocês, se tá faltando alguma área na sua vida, tenta se conectar com ela. Como eu falei para você, tem 3 áreas. Se é a área das suas ações, comece a pensar sobre isso. Olha, tem como mudar? Tem. Tem como mudar como? Quando eu mudar o que eu estou vendo. Se eu mudar o que eu estou vendo, eu não tenho como mudar o meu intuitivo. Tá? Isso é a primeira ação que você vai ter que ter na cabeça. Segunda, minha parte emocional. Se a minha parte emocional é o que mais limita a pessoa, gente. É o que mais limita e ninguém tem coragem de falar. Por quê? Eu falo pra você, grandes empresas se quebram por quê? Por causa da emoção, tá? Muitas pessoas não têm essa noção, tá? Casamento se acaba por quê? Por causa da emoção, tá? Porque as pessoas, hoje, elas têm paixões. E elas só usam as paixões dela. E a paixões é muito do momento. Eu quero que vocês entendam, primavera, todo mundo tem uma porcentagem, às vezes não é baixa não, às vezes é muito alta em nós. E nós não conhecemos isso. Então, se você pensar nisso, vocês vão entender um pouquinho mais. Tá? Que o primavera, eu vou lá ler o que a Thaís escreveu muito pontual isso de estou fazendo um curso de gestão de pessoas e o que mais tem sido falado é o autoconhecimento. Tá, toda a área, se você for, eu acho que tá para todo mundo ouvir, gente. E isso é a primeira coisa que nós temos que entender. Quando chega uma voz que todo mundo tá falando igual, já não é hora da gente cair a ficha e falar, peraí, que tem coisa aí que eu tenho que começar a entender. Porque se não for assim, a gente vai paralisar, a gente vai deixar de fazer, tá? E isso é muito mais confortável. Então, para você hoje, para sua vida, entenda isso. Que o melhor caminho que você tem é o autoconhecimento. Invista em autoconhecimento. Se é fator de imagem, vai lá, se vê se o seu corte está interessante. Pensa nisso. Como falei para você, não é a Adriana visagista, tem vários visagistas muito bons, gente. Então, se é um profissional cabeleireiro, vai lá, procura ele. Ele vai agir para você conforme você quer expressar. Mas se você não saber o que você quer expressar, é muito difícil dele cortar o seu cabelo da forma que precisa. Porque eu penso assim, o que eu preciso de uma técnica. A pessoa, se ela não está apta a produzir isso, então ela não tem que ter aquilo para oferecer para o outro. Isso sempre eu pensei. Se eu ofereci uma técnica de cabeleireira, eu fui ser a bam mesmo, eu fui querer saber tudo para os outros, não, para mim mesmo. Porque o meu maior desafio é comigo. Então eu sempre fui buscar o melhor. Se você é da parte de roupa, então vai lá, busca isso, estuda, busca técnica, estética, como eu falei pra vocês, é dentista, é formato de rosto, né, que a gente fala parte de botox, ou parte de linha de fio, é cirurgião plástico, isso tudo tem muito a ver com quem somos. Se for isso a sua necessidade, procure. Só que eu vou te falar, e tem áreas que também você procura emocional, vai procurar um psicólogo, procura um psicanalista, pensa nisso, conversa com ele. Gente, agora se for um QI espiritual, procure quem te ensina quem é papai. Ouça aonde está realmente sendo revelado essa palavra pura, magnânima, sabe, que não tem aonde ser discutido. E vai viver isso. Então, hoje o que eu tenho para falar para vocês é isso, tá? Que vocês venham pensar sobre isso, que venham pôr sobre isso. E amanhã a gente vai continuar falando muito forte sobre a emoção. Porque não dá para falar de uma área só, e por isso que eu vou deixar a última área, que é muito mais forte, que é a parte do QI. Porque o QI espiritual, o QI do córtex, que a gente fala, é onde muda toda a questão, tá? Então essa daí tem que ser mais detalhada e as proporções áreas tem que ser exata. Cada um tem uma proporção. Muito obrigado por dia de hoje. Pensar na foto, gente. Eu tô aqui, tá com a Mayara do meu lado, como sempre. Se ela não estiver aqui, ela não me ajuda. E eu tô vindo pra cá e olha, vamos tirar uma fotinha. Se vocês postarem e me marcar lá, automaticamente tá vindo aí uma premiação sobre essas pessoas, tá?
vai ter um trabalho, ó. Ela já olha pra mim e fala, o que você tá falando, viu? Que ela já torce, quer torcer o pescoço. Gente, mas se vocês fizerem, a gente tem um tanto de... Porque eu sei que isso vai mudar a vida de muitas pessoas e é isso que eu quero. Se isso for relevante pra vocês, chame amanhã 5 pessoas pra estar aqui. Ó, manda aviãozinho aí pros amigos, pra quem precisa saber da imagem. Não se esqueça que sexta-feira vai estar sendo postada a foto, né, pra semana que vem, quem vai ganhar a consultoria. E a gente estamos junto aqui, tá bom? Muito obrigado. Ó, marca as perguntinhas para amanhã, tá bom? Até mais!